A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 42, verso de número 5 e 6 apenas, que diz assim: Então lhe disseram a Jeremias: Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós, o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má. A voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Preste atenção aqui no verso 5, no verso 6. Seja ela boa ou seja ela má, a voz do Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor, nosso Deus. Eu acabei de ler Jeremias capítulo 42, eu li do verso 5 até o verso 6. Na verdade, aqui o contexto é muito maior do que isso, né? Tem muito mais versículos que abrangem esse texto aqui do capítulo 42. E agora, esses príncipes aqui do exército, eles estão solicitando a presença de um profeta. Precisamente, a presença de Jeremias, para que Jeremias traga a voz de Deus para aquela situação, para eles saberem se eles devem ir para o Egito ou não, se eles devem ficar na cidade ou devem sair. Então, eles pedem uma orientação de Deus para que o profeta venha com a voz de Deus para saber como se posicionar mediante aquele período de conflito que os israelitas estavam passando, precisamente os judeus estavam passando, né? Devido aos ataques da Babilônia, devido às invasões da Babilônia, e agora eles queriam saber se deveriam ficar ou deveriam se refugiar ou tentar procurar um outro local, ou quem sabe ir para o Egito, para assim saber qual é a decisão certa a tomar e a viver e carregar a sua família para esse destino, né? E antes dessa decisão, eles vão consultar ao Senhor. Os príncipes desse exército vão pedir a Deus uma direção para saber qual é o melhor caminho a tomar, qual é a melhor decisão a fazer, se era melhor ir ou se era melhor ficar. Então eles pedem o profeta para que o profeta venha, Jeremias, e entregue uma palavra certa, uma palavra direcionada de Deus para o coração desse povo, que precisa saber como agir mediante os conflitos que eles estavam vivendo. Só que eles não estavam chamando qualquer profeta, eles não estavam chamando alguém que simplesmente havia se vendido, havia se entregue ao sistema, porque haviam profetas nessa época que não estavam com compromisso com Deus, que não estavam sendo fiéis a Deus. Nesse período, haviam profetas que profetizavam aquilo que os reis queriam ouvir, profetas que se vendiam para tentar simplesmente não perder suas mordomias, não perder suas atividades diante de grandes homens, diante de grandes líderes. E Jeremias nunca foi esse tipo de profeta, né? Muito pelo contrário, quem conhece a história de Jeremias sabe até que alguns reis procuraram evitar esse profeta, porque Jeremias era um profeta que não falava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Ele não agradava a maioria, muito menos a reis. E por causa do seu posicionamento de trazer uma palavra de Deus, que muitas das vezes era uma palavra de confronto, contrária à forma como esse povo estava vivendo, ou a maneira como eles achavam que estava certo, né, no seu caminho, no seu destino, nas suas orientações, pelo fato de Jeremias sempre profetizar algo que era contrário à vontade deles, isso deixou com que a imagem de Jeremias, entre aspas, fosse vista como um profeta durão, um profeta que confronta, um profeta que bate de frente. E, na verdade, esse posicionamento não era literalmente de Jeremias. Esse posicionamento era do próprio Deus contra a prática de vida que o povo estava vivendo. O povo havia se perdido, havia se entregue à idolatria, a deuses pagãos, fugiram do direcionamento de Deus, fugiram dos princípios de Deus. Então,
quando Jeremias entrega uma palavra que a maioria das vezes era uma palavra confrontante, esse posicionamento não era dele, essa palavra não era dele, era do próprio Deus que havia colocado sobre os seus lábios. Você lembra do capítulo 1 de Jeremias, quando Deus havia levantado o profeta, que havia dito que teria escolhido ele antes ainda do nascimento, ele havia formado ele, né, desde a madre, havia separado para o ministério profético, né? E no capítulo 1 Deus disse: colocarei as minhas palavras sobre os seus lábios, e tudo que eu te mandar tu dirás, né? Para onde eu te direcionar você irá. Então Jeremias entende ali que ele não pode falar aquilo que ele quer, mas aquilo que Deus manda sobre a vida dele. E ele não vai para os lugares segundo a sua vontade, mas segundo aquilo que o próprio Deus havia estabelecido para eles. Então esses príncipes aqui precisam tomar uma decisão certa. E eles vão pedir uma direção de Deus. E quem eles vão chamar? O profeta. Bom, aqui tem um primeiro ponto que é certo. Pelo menos essa percepção é correta. Essa consciência que esses príncipes estão tendo é correta. Qual é a consciência? De pedir a voz de Deus para a direção que eles vão tomar. Você precisa ter essa consciência. Porque essa consciência é bíblica e verdadeira. Antes de qualquer direção que você for tomar, você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ser fiel à voz de Deus. Por quê? Porque se você ouvir a voz de Deus, você vai se livrar de muitas dores na sua vida. Você vai perceber que tem muitas coisas que você sofreu na sua vida, decepções que você passou, frustrações que você viveu, sentimentos que você guardou de rancor, de mágoa, de tristeza, de decepção, de frustração, traição, tanta coisa que você viveu, que se você tivesse ouvido a voz de Deus lá atrás, você não teria passado por isso. Então essa consciência que esses príncipes têm, pelo menos até o momento, está certa. Por quê? Porque eles não querem tomar uma decisão sem antes ouvir a voz de Deus. Então aprenda isso. Aprenda a tomar suas decisões só depois que você ouvir a voz de Deus. Sabe quantas vezes você vai ter que quebrar a cara? Quantas vezes você vai ter que decepcionar? Quantas vezes você vai ter que se ferir? Quantas vezes você vai ter que se frustrar? Para você entender que não há sucesso sem a direção de Deus. Quantas tempestades você tem que passar? Quantos ventos tem que soprar? Quantos barcos precisam naufragar? Para você entender isso, que não há sucesso longe da direção de Deus. Você precisa ouvir a voz dele, sabe? E depois que ouvir a voz, você saber como agir. O problema de muita coisa que você passou é que quando todas as decisões que você tomou lá atrás, você não ouviu a voz de Deus. Você não escutou a voz de Deus. Porque se você tivesse ouvido, ou pelo menos ter consultado a palavra de Deus sobre a sua vida, você não teria errado tanto, você não teria se ferido tanto, você não teria se machucado tanto, você não teria se decepcionado tanto. Concorda comigo? Se você tivesse ouvido a voz de Deus lá atrás, muita coisa Deus tinha evitado você sofrer. O problema é que às vezes nós queremos agir como dono das nossas próprias decisões. Aí a gente se fere, se machuca, se frustra. Quando na verdade sempre vai ser melhor aquilo que Deus tem para nós, a vontade de Deus para nós. Então procure ouvir a voz dele. Essa consciência que esses príncipes estão tendo aqui, em saber se eles vão para outra cidade, se eles ficam na cidade, se eles lutam contra os babilônicos, até porque nesse período Israel não tinha nem estrutura para lutar, né? Eles simplesmente estavam ali com medo, né? Se sentindo acuado, porque os babilônicos estavam dominando tudo, invadindo tudo. Eles precisavam saber qual a decisão certa a tomar. Será que a gente fica? Será que a gente vai para o Egito? Então eles estão pedindo a voz de Deus. Isso aqui é certo. É certo você pedir a voz de Deus antes de qualquer decisão a ser tomada. E olha que interessante, que tem um detalhe que você precisa destacar no texto. Se você observar um cenário ali, é um cenário de muita emoção.
de muita comoção. É um cenário de adrenalina, sabe? Diante de um conflito, de adversidade, de invasões. Eles precisam tomar uma decisão rápida, mas eles não querem agir sem antes ouvirem a voz de Deus. Isso aqui é importante, porque são nos nossos maiores conflitos aonde a gente se precipita. Não é verdade? São nos maiores conflitos aonde nós tomamos decisões precipitadas. Às vezes pelo impulso, sabe? Aquele impulso no calor da situação, no calor da guerra, no calor da adversidade, no calor do deserto, no calor do problema que você viveu e de repente você agiu para tentar respirar, né? Para tentar sobreviver. É o que está acontecendo aqui. Eles estão precisando tomar uma decisão para saber o que a gente faz. A gente sai da cidade, a gente fica na cidade. Os babilônicos estão vindo, vão entrar na cidade, vão levar todo mundo. Já estava dominando e destruindo grande parte das nações ao redor de Jerusalém, dominando o mundo inteiro praticamente. Você sabe muito bem que a Babilônia foi a maior potência nesse período aqui, dentro desse contexto aqui. E Jeremias foi um dos profetas que profetizou, dizendo que Israel ficaria 70 anos dentro do cativeiro babilônico. Ele profetizou o tempo, isso muito antes das invasões babilônicas. Ele já veio sendo profeta, trazendo direcionamento para o povo, né? Então essa percepção é interessante. Ouvir a voz de Deus antes do conflito. E depois eles continuam com o diálogo com o profeta, que é o versículo de número 6, que eu li 2 vezes para vocês prestarem atenção. Quando ele diz assim: seja ela boa ou má, a voz do Senhor nosso Deus. Veja, eles querem praticar a palavra, eles querem obedecer a palavra. E nesse diálogo com Jeremias eles dizem: independente do que Deus falar, nós estamos aqui para ouvir. Seja ela boa ou seja ela má. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque eles têm a percepção que nem sempre Deus vai falar aquilo que eles querem ouvir. O que eles queriam ouvir nessa época? Qual era a voz que eles queriam de Deus? Eles queriam que Deus falasse para ele: meus filhos, vão para o Egito que vai ter livramento para vocês. Vai para lá que é o lugar correto para vocês irem. Né? Eles queriam ouvir isso de Deus. Só que não é isso que Deus vai falar com eles. Deus vai dar outra direção e eu já vou passar para você. Mas é interessante a percepção. A princípio falando com o profeta, dizendo: eu quero ouvir a voz de Deus independente do que Deus fale. Seja bom ou ruim. Se Deus falar que eu devo ir, glória a Deus. Se Deus mandar eu ficar, glória a Deus. Eu não vou questionar a Deus se a palavra dele for contrária à minha vontade. Essa percepção é interessante. Porque a partir do momento que você quer ouvir a voz de Deus e você busca para ouvir a voz de Deus, você precisa entender que Deus não vai falar aquilo que você quer. Deus não vai tocar de repente nos pontos que você quer. Deus não vai falar da maneira como você quer. Por isso que eles falaram a Jeremias: seja bom ou ruim, mas que seja Deus. E essa percepção é importante. Que independente se Deus falar com você algo que seja bom ou ruim, o que é importante é ouvir a voz de Deus. Até porque, até aquilo que é ruim para a minha vida hoje, porque eu ouvi Deus falando não, porque eu ouvi Deus falando não vai, porque eu ouvi Deus me frustrando, ou Deus me ferindo, porque os meus sentimentos queriam tanto e Deus disse não, ainda que Deus diga não e seja ruim aquilo que eu ouça dele, na verdade, toda a palavra dele que confronta a minha vida é com a intenção de me fazer bem. Até aquilo que é ruim, até aquilo que parece mal, até aquilo que parece que me fere, que me frustra, que me confronta, na verdade, é para me fazer bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia mesmo fala que quando a palavra que vem como fel, no início ela é difícil de ser ingerida, mas depois que desce, ela adoça a nossa vida, ela brota dentro de nós, ela gera fruto dentro de nós. A palavra da verdade é como ela vem dessa forma, de maneira confrontante, nos exortando, de repente contrariando a nossa vontade, mas com o propósito de nos fazer bem. Isso você precisa guardar.
Porque se Deus de repente não realizar as suas vontades, os seus sonhos ou os seus desejos, é para te fazer bem. Se ele fechar uma porta, é para te fazer bem. Se ele decidir não te curar, é para te fazer bem. Mas como é que pode ele não me curar e permitir o mal? É para me fazer bem. Tudo que ele permite eu passar é para me fazer bem. A gente aprende, até com a morte a gente aprende. Salomão escreveu um texto para nós em Provérbios que ele disse que um homem aprende muito mais com o luto do que com a bonança. Ele disse que a gente aprende mais com o velório. E é verdade. A dor nos aproxima mais das pessoas. O sofrimento gera mais empatia, sabe? A gente vive um mundo onde as pessoas são muito egoístas, se preocupando apenas nelas mesmo, até o momento que passa pelo luto, pelo sofrimento, pela doença. Então pensa comigo. Até aquilo que na verdade a gente diz que não quer passar, nos faz bem. Até a morte, até o luto, até o sofrimento. Então, o importante aqui não é saber se ele vai concordar comigo ou se ele vai me confrontar. O importante é ouvir a voz de Deus. É o que esses príncipes estão fazendo. Nós queremos ouvir a voz de Deus, seja ela boa ou seja ela ruim. E digo mais, Jeremias, independente do que Deus falar, nós seremos fiel a essa palavra. Né? Isso é importante também. Manter a fidelidade independente do que Deus falar. Ser fiel por causa dele, porque entende que tudo que ele tem para mim e para você é muito melhor e maior do que tudo aquilo que eu estava planejando e projetando. Então eu serei fiel. E vou entender que ainda que ele me confronte, ainda que ele não faça aquilo que eu quero, todavia ele sempre vai querer o meu melhor. Ele sempre vai fazer o melhor por mim. A intenção dele de me confrontar não é simplesmente para me machucar ou me ferir, mas é para me fazer bem, para me fazer crescer, porque ele quer o melhor para mim, porque ele sabe que aquela decisão é uma decisão que para mim parece boa, mas é ruim, então ele me frustra naquela área, no momento. Para quê? Para me preservar de coisas que eu vou viver agora, mas na verdade lá na frente eu vou experimentar um tempo muito melhor, porque a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Então essa visão é interessante. Jeremias nós trouxemos aqui porque nós queremos ouvir a voz de Deus, seja ela boa ou seja ela má. Aí Deus desce, amigo, e usa o profeta e fala com eles: não saiam da cidade, fica na cidade, não quero que vão. E tem mais, Deus não só fala para ficar, Deus explica o que vai acontecer se sair. Eles estão tendo aqui um privilégio que nós não temos. Porque às vezes Deus fala conosco certas coisas que Deus não explica muito o que vai acontecer, não é verdade? A maioria das vezes Deus faz assim. Mas nesse caso aqui, Deus usava Jeremias com detalhes, explicando o que iria acontecer, o resultado da desobediência. O que era a desobediência? É o povo sair quando na verdade Deus mandou ficar. Deus disse para esse povo: fica. Se ficares, vocês vão viver isso, isso e isso. Essas são as promessas, esses serão os frutos. Se saírem, as consequências serão essa, essa e essa. Porém, a decisão é de vocês. E o que vai acontecer? Que infelizmente isso vai ser negativo. Eles começam dizendo que vão ouvir a voz de Deus, vão praticar a voz de Deus, vão guardar os princípios, mas depois que Jeremias chega, entrega uma palavra dizendo: fica, que era contrário à vontade deles, porque a vontade deles era saírem para o Egito. Eles simplesmente dizem que Deus não estava falando. Eles simplesmente dizem que não foi Deus que falou através da boca do profeta. Então quer dizer que quando o profeta fala aquilo que você quer, é de Deus. Quer dizer que quando o profeta massageia teu ego, é de Deus. Quer dizer que quando o profeta fala aquilo que você quer ouvir, nossa, glória a Deus, vem de Deus. Mas quando o profeta se levanta e fala, não é de Deus, não toma nenhuma decisão, fica parado, não é de Deus. Quer dizer que só é de Deus quando te agrada. Te desagradou, não vem de Deus. A gente precisa amadurecer a nossa cabeça, sabe? Porque Deus não é menino. Deus não é ser humano que está preocupado em falar alguma coisa para te agradar ou para querer a sua aprovação. E Deus está pouco preocupado se você vai aprovar a decisão dele ou não. Ele é soberano.
Até porque se a decisão dele dependesse da decisão do homem, meu irmão, o mundo estaria um caos e destruído, porque quantas das vezes nós mudamos a nossa opinião na vida. Eu digo por mim, eu tinha uma opinião quando eu tinha 15 anos, depois que tive 20, tive outra opinião, sabe? E a gente vai crescendo, depois dos 25 eu tive outra opinião, a gente vai mudando a opinião e vai percebendo que a gente estava errado das atitudes que nós tomamos lá atrás. Então é sempre a melhor maneira deixar na mão de Deus. Sempre a melhor forma é esperar em Deus. Sempre a melhor decisão é ficar com a expectativa no Senhor. Independente se Ele vai dizer aquilo que eu quero ou Ele vai dizer aquilo que eu não quero. A melhor coisa é ouvir a voz de Deus, praticar a sua palavra, seja ela a favor ou contrária daquilo que eu penso. E eles simplesmente decidiram desobedecer. Eles não desejaram praticar a palavra de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus era para ficar e eles queriam sair. Deus está falando com você nesse momento. De repente você quer sair e Deus está falando, fica. De repente você está falando assim, de repente é você que está querendo ir embora, pegar as tuas coisas, sair. Deus está falando, não, fica, aguarda. Espera mais um pouco. Por quê? Porque vai ter reboliço dentro dessa casa, vai ter mudança dentro desse arraial. Mas se você sair, você vai sofrer suas consequências. Então às vezes é melhor ficar e ficar debaixo da direção de Deus, mesmo sabendo que vai passar por conflitos, mas que a mão de Deus vai estar no barco, do que a gente sair e sofrer pelas nossas próprias decisões. Você recebe essa palavra nessa manhã? Então declara isso no comentário. Escreve aí, mostra que você está recebendo. Escreve aí, eu prefiro ouvir a voz de Deus. Eu prefiro obedecer a voz de Deus, independente se Deus falar algo bom ou algo ruim, independente se Deus falar algo para eu ficar ou para eu sair, eu quero ouvir a voz de Deus. Eu estou disposto a obedecer a palavra de Deus e eu te garanto que você vai gozar de promessas poderosas para a sua vida.